Olá, amigos. Estamos aqui hoje no estúdio da Revista Manchete, onde estaremos trazendo para vocês conteúdos da nossa cidade e do nosso estado. Vamos falar hoje de turismo, sobre lazer, sobre turismo corporativo e turismo de luxo. E para inaugurar essa entrevista de hoje, esse segmento, estamos aqui convidando o nosso amigo Nestor Rocha, que vamos falar do Vale do Café. E não poderia ser um outro nome a não ser o Nestor para falar dessa região. Muito prazer, agradeço também a entrevista e é uma oportunidade para a gente falar hoje da minha paixão, que é o Vale do Café. É uma região bastante rica e eu acho que o Rio de Janeiro cada vez mais está potencializando a sua interiorização, né, de fazer mais popular os seus municípios, não só aqueles mais famosos que a gente já conhece, de duas dúzias, mas nós temos desses 92 municípios aí, bastante coisa para conhecer diferente. E o Vale do Café tem a sua história. E é uma história que quem visita a região pode sentir um pouco dessa atmosfera do passado, né? E tão rico foi aquela área e que hoje, inclusive no próprio agro, né, tem a sua importância. O Vale do Café é um produto em contexto. Eu sempre comparo com Las Vegas, que foi criado em cima de um areal. E o Vale do Café não. O Vale do Café foi consolidado, foi criado com muito suor e sangue, né? Teve muito trabalho ali, uma força muito grande, de modo que é um produto fortíssimo, inconteste. O que a gente faz através do Preservale é tentar trazer para hoje, acelerar o processo de divulgação, que aliás é o que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço imensamente o trabalho que a gente está fazendo, mas é isso, estamos tratando disso, né? Divulgar o Vale do Café para cada vez mais venham pessoas conhecer o Vale do Café, onde tem aquelas fazendas históricas, que já foram mais de 500, hoje nós temos em torno de 120. Em 1835 a 1885. Por falar nessas fazendas, explica para a gente o que é o Instituto Preservale, que eu sei que foi a união dos fazendeiros lá, que você inclusive capitaneou e hoje preside esse instituto. Fala um pouquinho para a gente. O Preservale foi criado há 32 anos. Eu estou na presidência há 10 anos, né? Mas teve muita gente que ajudou muito na implantação dele, na coisa. É um instituto de preservação do Vale do Café, para que não se deixem mais fazendas históricas maravilhosas terem sido, como foram destruídas, muitas, né? Então a gente faz um trabalho de preservação e de divulgação, o que entendemos que é muito importante, né? Cada vez mais você precisa divulgar, mostrar às pessoas. Muita gente não conhece o Vale do Café, mas é um produto cada vez melhor, né? Estamos em Vassouras, quer dizer, a Fazenda São Luís da Boa Sorte, que é a nossa fazenda, onde é a porta de entrada do Vale do Café, né? Porque metade da família imperial, quando chegou, se instalou em Petrópolis, outra metade se instalou em Vassouras. Até hoje lá nós temos Orleans e Braganças morando lá. Que legal. E falando da sua fazenda, que é a Fazenda São Luís da Boa Sorte, que é uma propriedade lindíssima, eu já tive inclusive a oportunidade de visitar, e que explora um pouco um nicho diferenciado, que é aquele nicho de pessoas que querem ter uma experiência um pouco mais glamurosa, a experiência da gastronomia. Fala um pouquinho mais da sua propriedade. A gente reparou que não tinha um produto para quem não queria, digamos, a confusão até certo ponto de hotéis grandes, 200, 300 apartamentos. Então, a nossa tentativa é cada vez mais transformar num produto boutique, né? Com uma recreação muito boa, com uma hospedagem muito boa também, né? Pessoas comprometidas trabalhando. A gente tem uma equipe de gente trabalhando, e fizemos uma coisa lá, estava conversando exatamente isso ontem. Nós temos lá em torno de 70 funcionários, todos participam, né? Desde o porteiro, e eu sempre brinco, isso é para quando um carro estiver chegando, buzinar, você dizer, opa, lá vem um dinheirinho para mim. Então, desde o vigia, faxineiro, garçom, todos têm uma participação de acordo com o movimento do hotel, ou seja, hotel cheio ganha um pouquinho mais, hotel vazio ganha um pouquinho menos. Então, isso é uma experiência muito interessante, que eu aconselho a muitos fazerem isso. Fala pra gente, que eu acho que é o único hotel de montanha, a gente pode falar assim, um hotel boutique de montanha, que tem a sua própria praia.
não é isso? Fala um pouco para a gente disso, e que a gente no turismo fala sempre quando vai um hóspede se hospedar em algum lugar, tem aqueles famosos opcionais que ele podem fazer. É visitar uma coisa, visitar outra, fazer uma caminhada, uma cavalgada a cavalo. Fala para a gente um pouco disso. Exatamente. Conhecer a região é fundamental. Por exemplo, Valença, que é perto, tem queijos premiados, inclusive na França, queijos maravilhosos. Então, em Vassouras, você tem a Casa da Era. Enfim, você tem a região é muito rica, muito boa. Pastor, fala um pouco do museu que você tem lá. O museu da mãe é importante, é muito visitado. Tem um guia, que é o Marcelo, um guia ótimo, conta toda a história do café. Estamos aqui na cafeteria do Museu do Café. Aqui saboreamos um excelente café produzido na fazenda e mostramos um pouco da história do café no século XIX. O Museu do Café espera por você. Tem um filme que a pessoa assiste, sentam lá e ficam assistindo, contando a história que o café nasceu na Etiópia, com a historiazinha das cabras, e tem toda a experiência. E agora tem uma máquina, a gente torra o café na hora. Então, é muito bom você pegar um café, você vê torrando, acabou de torrar aquele café cheiroso, moe e faz um cafezinho. Importante a gente lembrar também, que se falando um pouco do turismo corporativo, né? Então, lógico que a sua propriedade não é uma propriedade voltada para um grande evento, mas hoje em dia, que está sendo muito procurado, eu acho que esse viés está crescendo muito, é que aqueles pequenos eventos que podem congregar 200 pessoas, 150 pessoas, ou 30 pessoas, 50 pessoas, que procuram ar livre, que procuram natureza e congregar outros tipos de interesse que lá está, né? Acho que isso é bem interessante. Não, é verdade, é muito bem-vindo, é muito bom e fundamental para os hotéis fazendas, de um modo geral, isso, que eles operam muito bem no fim de semana, como é o nosso caso, mas durante a semana você tem um buraco que você precisa encher. E o corporativo te ajuda muito, porque bastante. As empresas querem sempre ficar durante a semana. Lá tem muita escola que também visita a fazenda, tem um projeto pedagógico, ganhamos um prêmio do IFAM, de melhor projeto do Rio de Janeiro, é muito bom. Todas as escolas do Rio de Janeiro, elas visitam a fazenda, conhecem a fazenda, as crianças plantam árvores, é muito bom. Mas o corporativo é uma solução muito boa para o interior, de um modo geral, que o problema do interior é isso. E Nestor, você como um expert de café, explica para a gente um pouquinho o que é o café comum e o café especial, que é a proposta lá da região. Do Vale do Café, exatamente. Graças ao café especial, muitos cafeicultores estão se animando em voltar. Já tem vários pequenos produtores. Por quê? Porque o café especial, ao contrário do que era, quando você tinha 100, 200, 300, 500 mil pés de café na sua região, e o café era colhido de uma maneira, ele era colhido assim, era todo jogado no chão, e vinha o grão vermelho, o amarelo e o verde. O especial te dá um trabalho muito maior, muito grande, você não precisa ter uma quantidade muito grande de pés de café, mas você colhe ali o frutinho vermelho e deixa separado, daqui a pouco você volta, colhe, você deixa amadurecer no pé os grãos. Então você colhe aqui, de modo que fica um café mais homogêneo, um café de uma qualidade muito melhor, e o preço dele que é no mínimo o dobro do café. Não deixa de ser com uma mão de obra maior, e com isso faz aumentar exatamente, um pouco o custo, por isso que faz o preço, sentido, mas claro. ele está fazendo com que muita gente volte ao café, o que é bom para nós. O que nós queremos é isso mesmo, que o Vale do Café seja o que foi na região. Pastor, fala para a gente um pouco mais suas palavras, suas considerações finais, o que você quer deixar aqui para o nosso ouvinte aprender, absorver um pouco mais da sua região e da sua propriedade. Olha, todos são muito bem-vindos. Primeiro, eu tenho que agradecer aqui esse projeto da revista Manchete. Com certeza vai fazer um sucesso grande, é muito bem-vinda. E venham conhecer o Vale do Café, conhecer a Fazenda São Luís da Boa Sorte, conhecer o Museu do Café, vão passar por uma série de experiências. E não só lá, eu convido todos a visitarem a hotelaria do Vale do Café. Nas outras fazendas, tem fazendas maravilhosas no Vale do Café, fazendas que hospedam algumas, outras que abrem a visitação pública, de modo que é um produto muito bom, como falamos no início da entrevista. Mas muito obrigado e sucesso
para a nossa revista Manchete. Eu que agradeço pela sua participação. A revista Manchete é uma revista que, para mim, principalmente, traz um pouco de nostalgia. E eu acho que o Salles, o Marcos Salles, está retomando isso com bastante inteligência de trazer atualidade tecnológica para os conteúdos e fazer com que o ouvinte, o leitor que nos assiste, que nos lê, tenha um enriquecimento, né? Mesclando um pouco de tecnologia e com a leitura que é muito saudável, principalmente o pessoal da nossa geração.